Pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso sobre fichamentos. E aqui nesta parte do curso de fichamentos, como fazer um bom fichamento e fazer fichamento para sempre, a gente vai ver aí algumas outras dicas práticas mais voltadas para cada área, tá? É um módulo bem prático, agora pensando na boa elaboração de bons fichamentos, fichamentos eficazes aí para você que é do curso de Direito, para o curso de Relações Internacionais. As técnicas que a gente vai ver aqui, as dicas vão servir para ambos os cursos, tá bom? Mas, como sempre, não deixa de curtir, de compartilhar, de comentar, de me mandar uma sugestão, seja ao vivo ou pelo próprio canal. Não sei como é que faz, mas vocês devem saber melhor do que eu, tá? E não se esqueçam também que o nosso canal ele vai tratar, ou já está tratando, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, de temas relacionados ao direito internacional, às RIs, tá bom? Então, aqui a gente vai ter também temas relacionados à pesquisa, direito internacional, à geopolítica, análises de temas interessantes de maneira bastante rigorosa. Então, vamos lá. Dicas para fichamentos, tá? Tanto para o direito como para o curso RI. O que eu vou falar aqui vale para ambos os cursos, mas a utilidade às vezes é um pouquinho maior para o direito, às vezes é um pouquinho maior para RI, tá? E aí, nesse caso, é, nós que somos do direito, nós trabalhamos muito com estudo de jurisprudência. Então, o aluno que for focar o seu fichamento em jurisprudência vai ter que registrar alguns dados essenciais. De RI também, porque às vezes a gente tem conexão com o tema jurídico, né? Mas quando a gente vai fazer um registro de jurisprudência, parece meio óbvio, mas não custa colocar. Tem que ter, no mínimo, o número do processo, o número do CNJ, tá? Ah, mas é um processo internacional. Não tem número. Tudo bem, coloque o nome do caso. Da Corte Internacional de Justiça, a gente tem casos. Caso tal, e o ano. É assim que se faz no âmbito da Corte Internacional de Justiça. Quem é o relator, a data daquela decisão e a fundamentação jurídica. Aqui nós temos um exemplo de um processo no âmbito do STF, tá? No âmbito do STF. Uma decisão de um recurso extraordinário de 2022, e aí, eu espero que eu tenha colocado a numeração certa, agora eu olhei e fiquei na dúvida. Mas enfim, se tiver errada a numeração, não tem problema, porque o que importa aqui é o exemplo, tá? Doutrina. Doutrina. Entender o que a gente tem que ter? A síntese dos argumentos. Pode ser a identificação das principais teses, a transcrição dos trechos relevantes e a comparação com outras obras para identificar divergência ou consenso. Muito útil para a gente que é do direito. Tudo bem, o Xerri também é. Mas aqui a gente sempre faz esses debates doutrinários, essas contraposições. Muito legal para quem for fazer prova discursiva também, tá? Concurso para mestrado, para doutorado, fichamento também é muito útil para isso. Eu não teria passado se não fossem pelos fichamentos. E por que eu escolhi esse momento para falar? Porque eu lembrei da minha prova de mestrado, em que uma das coisas que diferenciou a minha prova, que me ajudou na hora a tirar uma boa nota na correção, no mestrado, no doutorado, foi o quê? No meu fichamento, eu identifiquei diálogos, convergências e divergências entre diferentes autores. E eu explorei isso na minha resposta. Mas eu tinha isso por quê? Porque eu refleti durante o processo de fichamento, tá? Então fica a dica. Nós temos aqui, por exemplo, ó, uma análise doutrinária de dois grandes doutrinadores, né? Diga-se de passagem. Então você veja, tá? Para o vídeo, dá uma lida e depois você segue o vídeo, tá? Porque eu não vou ficar lendo isso aqui tudo também, beleza? Vamos lá. Estudo de legislação. Isso vale também para tratados, dependendo do tipo de tratado, às vezes a redação é muito parecida, às vezes não é, mas costuma servir também para normas internacionais, tá? Análise de legislação. Você registra os artigos mais relevantes e as aplicações práticas desse artigo. E por que colocar aplicação prática? Para você refletir em cima também, para você ter uma ideia. Aí eu fui na LGPD, uma lei com a qual eu trabalhei por tanto tempo e que eu tenho não só um conhecimento, experiência, mas tenho um carinho por ela, tá? Então eu botei ali, ó, o artigo 6º, os princípios do tratamento de dados, como finalidade, necessidade, tem vários outros, tá? Tem vários outros. E qual é a aplicação prática disso? A aplicação prática do artigo 6, ó, desculpa, artigo 6º. Artigo 6º, falha minha, tá? Artigo 6º.
Então, qual é a aplicação prática do artigo 6º? Ela é fundamental para casos de vazamento de dados pessoais. Ela também traz as regras básicas que as instituições precisam seguir, ou pessoas físicas precisam seguir, nas atividades de tratamento de dados. Não é aula sobre privacidade, sobre LGPD. Quem sabe se eu não vire um vídeo próprio, tá? Mas por enquanto não. Olha ali, análise agora de tratados internacionais. O pessoal de RI usa muito, né? Então você registra as cláusulas e os compromissos. Você pode pegar o Acordo de Paris, por exemplo, tá? Aí você cataloga ali o artigo 2º e você traz as implicações desse artigo 2º. Depois, para o vídeo, leia e reflita, tá? Para ver como que isso se encaixa. Também para estudos de teorias. Você compara as abordagens e você pode comparar as abordagens, sintetizar as principais ideias e compará-las. Então você está estudando, por exemplo, ali, ó, o realismo ofensivo do Mearsheimer, e aí você, poxa, é bem diferente do liberalismo, né? A perspectiva liberal, aquela perspectiva de cooperação, até neoliberal, né? Pelas instituições, pelas redes de cooperação, dependendo do autor que você vai ver aí mais recente, poxa, é muito diferente da ideia do Mearsheimer, né? Que vai falar daquela maximização do poder, de que a segurança é limitada num contexto de anarquia, que os Estados pensam no contexto, em sobrevivência, né? Então, fica interessante você fazer isso também para você exercitar a sua capacidade crítica. Outra coisa que se usa muito em RI, principalmente aí, quem gosta da área de Comex, da área de economia, dados de relatórios de organizações internacionais, Banco Mundial, ONU, FMI, etc. Ali temos um exemplo, tá? De um relatório do Banco Mundial. E aí você vai ver, parando o vídeo, você veja com calma, porque aí tem fonte, dado, análise. Fonte, dado, análise. Bem interessante quando a gente vai trabalhar com dados quantitativos, tá? E aí, para a gente otimizar a nossa atividade de elaboração de fichamentos, é interessante, na verdade, fundamental, crucial, que você utilize um único modelo para todos os fichamentos que você venha fazer, tá? Ah, mas quer dizer que eu não posso mudar? É estanque? Não, você pode melhorar, mas tenta uniformizar ao máximo o fichamento que você faz. Porque se cada um fica de um jeito, se cada um tem uma ordem, você vai ter dificuldade em consultar, você vai ter dificuldade em extrair o que é relevante. E aí, de novo, derrota o propósito do fichamento, tá? Então tenta uniformizar as sessões, todas do mesmo, todas da mesma maneira, para que você saiba o que é. Numera também. Vocês já repararam que eu gosto de deixar tudo numerado? 4, 4.1, 4.2, 4.3. Ó, 4.3, 4.3.1. Isso ajuda a gente a se localizar, tá? Então padronizem a formatação. E aqui segue uma sugestão para você padronizar. Segue uma sugestão. Para o vídeo, dá uma lida e aí a gente segue. Seguindo. Uso de abreviações e símbolos. Muito comum no direito, nas RIs, a gente ter um monte de abreviação, um monte de símbolo. Então é legal a gente ter isso num lugar específico com os símbolos e seu significado, ou as siglas, né, as abreviações, seu significado, para que a gente possa organizar melhor também o nosso trabalho. Porque se eu ficar escrevendo Organização das Nações Unidas o tempo inteiro, Supremo Tribunal Federal o tempo inteiro, parece bobeira, né? Tá, são só 3 palavras, mas de 3 em 3 palavras você vai perdendo tempo. Então a STF vai muito mais rápido, ONU vai muito mais rápido, né? Mas às vezes você cria siglas, você cria símbolos específicos, e aí, passando um tempo, você esquece. Então a sessão, para você organizar isso, vai facilitar muito a tua vida. Quando você voltar no fichamento, você vai lembrar disso tudo, tá? Revisão periódica. Outra coisa legal para você otimizar o seu fichamento. De tempos em tempos, você volta no seu fichamento para atualizar as informações, para corrigir erro. Às vezes você está fichando, você fichou uma decisão monocrática no âmbito do STF de um caso que você entende que é paradigmático. E aí passou-se um tempo, teve outra decisão, foi para o plenário, teve uma decisão definitiva, e aí você tem que voltar no seu fichamento para atualizar aquilo ali, para colocar essas novas informações. Então, você vai atualizar, sim, seja para corrigir eventuais erros, porque sempre tem, seja para atualizar com novas informações. Aí temos aqui alguns exemplos práticos, tá? Do fichamento em direito
E no próximo slide a gente vai ver o fichamento RI. Para o vídeo, dá uma lida e segue. Pessoal de RI, a mesma coisa. Para o vídeo, dá uma lida e segue, tá? E com essas dicas, você pode adaptar aquele passo a passo que a gente viu no item anterior às necessidades específicas do curso ou da sua pesquisa. Às vezes você é de RI e está pesquisando tema jurídico e vice-versa. Eu sempre digo que eu estou nas duas áreas. Então, eu sempre faço pesquisa nas duas. E isso vai garantir que as suas anotações sejam claras, sejam organizadas e sejam úteis. Então, de novo, não adianta você ter um fichamento que você não vai usar. Você tem que usar o fichamento. Então, ele tem que ser o mais útil possível. Tá bom? Pessoal, encerramos por aqui este quarto módulo. No próximo módulo, no nosso próximo item, a gente vai ver então os erros mais comuns que a gente incorre. Eu incorro em alguns deles ainda, é normal, tá? E como que a gente pode evitar esses erros. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de mandar pro seu colega, tá bom? E, pessoal, agradeço a, a, a participação de vocês, agradeço aí que você tenha dedicado o seu tempo para melhorar a sua pesquisa, para melhorar o seu fichamento. Agradeço que você esteja aqui comigo, tá bom? E nos vemos no próximo. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.